pessoal, hoje a gente vai começar, né, as nossas aulas efetivamente, né, do curso de Introdução à IoT e Comunicação Wireless, né? Lembrando que, como eu falei, a gente vai ter essa disciplina como sendo um resumão geral, né, de alguns tópicos que a gente vai precisar, tá certo? Para que vocês tenham como base, né, para que quando for nas outras disciplinas vocês tenham um entendimento mais geral, né, e mais sólido do que vocês vão tratar, tá certo? Durante o curso geral, né, não esse aqui, vocês vão precisar ter uma noção aí das equações de Maxwell e tal, propagação, como é que as ondas, né, trocam com RFID e tal. Então, para isso, é importante ter uma base bem geral. Outra coisa, a gente vai precisar também entender espectro, essas coisas que, durante o curso, a gente precisa, para entender isso, ter uma base bem sólida, né, do que seria aí cálculo, um pouquinho de física, etc. Tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão geral de cálculo, beleza? E lembrando que o objetivo não é ensinar cálculo a vocês, né? O objetivo é mais que vocês tenham um resumo, digamos assim, geral. Aqui nessa parte aqui, em particular, nessa aula aqui, a gente vai precisar o quê? Revisar limite, derivada e integral, tá certo? Na outra aula a gente vai ver equações diferenciais, então a gente precisa ter um pouquinho, né, daquela noção do que é a derivada, lembrar o que é derivada e tal, o que é derivada parcial, diferença da derivada parcial da derivada total. Então vamos tentar relembrar esses conceitos, tá certo? E para que quando a gente for mais para frente a gente tenha, né, fique bem situado, como eu falei, com a base bem sólida. Uma coisa importante, né, quando a gente for revisar isso aqui é o seguinte: a gente vai, nessa disciplina, a gente vai fazer o seguinte: eu vou lembrar vários tópicos a vocês, tá certo? Por exemplo, no tópico derivada, a gente vai lembrar a derivada, eu vou lembrar algumas propriedades. No final, eu vou passar algumas sugestões de exercício, não vou ficar só nesses exercícios, mas a gente vai fazer mais, eu vou comentar. Mas a gente tem coisas que a gente não vai conseguir aprofundar, como por exemplo, derivada. Derivada tem muitas propriedades, né? Integral tem muitas propriedades. Eu vou citar algumas, tá certo? Mas muitas delas, a coisa é um curso, né? Uma disciplina toda de cálculo. Então, em todas essas aulas que eu vou dar, lembrem que eu vou citar o tópico, né? E vou comentar algumas coisas e eu vou tentar filtrar as coisas que a gente precisa, tá certo? Para quando for lá para frente, vocês terem se disposto a esses tópicos, então tal propriedade é importante, esse aqui tem uma propriedade também, então a gente não viu aqui, mas a gente sabe que tem propriedades e que derivada tem propriedades, integral tem propriedades, transformada de Fourier, a gente vai ver tem propriedades, etc. Tá certo? Então nessa aula em particular, a gente vai ver aqui o conceito, né, de limite, revisar, né, derivada e integral, tá certo? Vamos revisar os conceitos. Aí essas coisas têm muitas propriedades, muitas aplicações, etc. E a ideia aqui é só fazer aquela revisão que eu falei para vocês, só expor os temas. Então vamos lá, vamos começar com limite. Limite é o seguinte, né? Vamos lembrar, o básico do básico é quando a gente pensa o seguinte: eu tenho uma função, né? Então muitas vezes eu vou desenhar aqui, né, uns eixozinhos e tal. Vou até, de vez em quando eu vou tentar trazer aqui eu tenho alguns negócios aqui mais ou menos pré-colocados aqui, tá certo? E aí, funções, eixos, etc. Mas eu vou tentar sempre desenhar aqui, né, para a gente ficar mais, né? Então vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter uma função, então vamos botar um eixozinho aqui, tá certo? Vou ter aqui uma função. Função normal, como a gente está acostumado, né? Ela vem aqui assim, eu tenho uns exemplos aí que eu vou estar mais bonitinho o desenho, que eu vou usar depois específico. Então tem uma função, né, de x e y, e limite, a definição é mais ou menos simples, é isso aqui, ó, né? É como se fosse o valor da função naquele ponto que a gente quer o limite. Então, por exemplo, se eu quero o limite dessa função que eu desenhei nesse ponto aqui, né? Vamos para x1, é simplesmente esse valor aqui. Não tem muito mistério não, tá certo? Agora, é claro que não é só colocar o valor aí, né? Senão a gente não teria limite. O que acontece é que tem alguns casos, né,
que são casos trabalhosos, tá certo? Por exemplo, ó, vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó, que eu vou circular aqui, tá certo? Então, esse caso aí, esse que eu estou circulando aí, o que é que acontece? O limite, em muitos pontos, o limite é tranquilo, né? Por exemplo, se eu pegar esse x aqui, por exemplo, ó, pega esse x aqui, o limite, é esse valor. Nesse ponto aqui, é esse valor. Nesse aqui, é esse valor. Agora, olha só, se eu pegar aqui em 0, olha só, aí se eu for, a função é essa aqui, ó. Se eu for tentar calcular o limite aí, vai ficar o valor absoluto de 0 sobre 0, é 0 sobre 0. Aí, opa, aí isso aí não tem como calcular. Outro tipo de limite também que acontece, um limite interessante, ó, esse aqui, ó. Do mesmo jeito, ó, se eu pegar esse x aqui, simples, eu venho aqui, ó, é esse valor. Esse x aqui, eu venho aqui, é esse valor, né? Agora, se eu tentar calcular em 0, ó, vai ficar 1 sobre 0. Em 0 não, desculpa, em menos 1. Se eu tentar calcular em menos 1, vai ficar, ó, 1, menos 1 sobre, menos 1 mais 1 dá 0, aí fica 1 sobre 0. Outro problema, né? E outras coisas, como, por exemplo, logaritmo, por exemplo, não, se eu tentar fazer aqui o logaritmo de menos 1, ó, aí vai ficar aqui, né, que vai ficar log de 0, tá certo? Nem sempre as coisas ficam infinitas, às vezes é um 0 sobre 0, como a gente falou aqui, ó. O 0 sobre 0 às vezes não é explícito, por exemplo, eu tenho esse, ó, tá certo? Sendo de 0 sobre 0. Então, para isso, a gente tem esse conceito de limite, para dizer, ó, se eu não tiver como calcular esse valor, né? Ou eu defino, eu uso algum tipo de propriedade. Aí uma das propriedades é essa aqui, ó, é a regra do L'Hopital, tá certo? Que diz que o limite de uma função que é um quociente, tá certo? Se eu tiver um 0 sobre 0 aqui, né? Por exemplo, esse aqui, ó, tem um 0 sobre 0 aqui, eu tenho um 0 sobre 0 aqui. Aí a gente faz o quê? A gente faz o limite das derivadas nesse ponto, tá certo? E aí a gente vai já chegar em derivada e a gente vai ver que uma das aplicações mais importantes de limite é justamente para definir derivada, beleza? Então vamos lá. Então, revisão aqui, limite é uma ferramenta que a gente tem em cálculo que faz o quê? Que calcula ou dá formas de calcular a função em valores, mesmo que esses valores sejam um valor problemático, beleza? Pronto, então vamos usar agora limite numa definição bem importante que é derivada, tá certo? E aí eu vou diferenciar bem aqui derivada total de derivada parcial, beleza? Então vamos lá. O que é a derivada de uma função? Vamos lembrar, a definição dela é um limite. Olha só, a definição é essa aqui, ó, tá certo? Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, a definição dela em si é usando limite. Opa, vou mudar a cor aqui. Então, como é que é a definição? A definição é essa aqui, ó. A derivada de f num ponto A qualquer é o quê, ó? É esse quociente aqui, que a gente vai entender o que é já, tá certo? Quando h tende a 0. Então eu estou em A, eu vou andar um pouquinho para frente, ó, A mais H, subtrair de onde eu estava e por H. Num gráfico a gente vê isso rapidinho, ó. Aqui, vamos olhar esse gráfico aqui, ó, tá certo? Eu tenho um valor de x aqui, qualquer, e eu tenho uma função, essa função aqui em preto aqui, ó, essa função aqui, que eu estou cobrindo aqui, ó. Então eu quero saber o seguinte, beleza, eu quero saber a derivada dela nesse instante x aqui, nesse ponto x aqui. Então o que é que eu faço, ó? Eu pego fx, no caso aqui x é a, né? Vamos supor que seja a aqui, ó. Então f de a, né? E eu pego esse valor, eu subtraio ele de quem? Desse aqui, ó, de f de a, andando um hzinho para cá, ó. Então aqui ficaria a mais h. Aí eu tenho esse valor. Então essa diferença aqui é isso aqui, ó. Beleza? Pronto, é isso aí. E eu divido por h, que é isso aqui. Então, olha só. Essa diferença de cima é isso aqui. E a de baixo, que é h, é isso aqui. Então, olha só que interessante. Isso aí, se eu dividir... Forma um triângulo, não foi? Se eu dividir isso aqui por isso aqui, eu tenho exatamente a tangente desse ângulozinho aqui, ó. Tá vendo essa reta pontilhada aqui que eu tô fazendo, ó? Então, a tangente... Esse ângulo alfa aqui, a tangente de alfa, é exatamente esse valor aqui. Beleza? Só que não é bem H, né? Ó, vamos limpar aqui. Ó, não é bem H. É quando o H fica pequenininho. Se eu pegar um H metade agora, ó, vamos lá. Estou aqui de novo. Vou pegar H metade do caminho aqui, ó. Tá certo? Aí vem aqui até aqui a função. Então agora eu vou dividir isso aqui por isso aqui.
Vocês estão percebendo que o negócio já diminuiu, o ângulo diminuiu um pouquinho só, né? Se eu fizer isso cada vez menos, esse ângulo ele não vai zerar. Ele não vai zerar. Esse ângulo vai ficar exatamente essa tangente aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Vai ficar essa tangente aqui, ó. Tá certo? Ele vai ficar a tangente nesse ponto aqui. Qualquer ponto que você der aqui, a derivada aqui é essa tangente aqui. A derivada aqui é essa tangente aqui. Tá certo? Então, quando a gente fala a derivada da função, a gente quer falar em tangentes. Isso aí, se a gente olhar essa fórmula aqui, por exemplo, ó, tá certo? Essa fórmula aí, por exemplo, se f fosse a posição de um objeto, por exemplo, isso aí estaria dando a velocidade, né? Porque eu estaria vendo quanto ele andou e h fosse o tempo, né? Aí eu estaria dizendo quanto ele andou nesse tempo. Só que não é uma velocidade média, quando o tempo tende a zero. Então, naquele instante exato, teria, por exemplo, a derivada. Isso é um exemplo, né, de uso. Tá joia? Então, esse negócio de ser a tangente é importante, porque isso serve para a gente para muita coisa. Eu vou tentar mostrar aqui de vez em quando eu vou tentar fazer isso aqui, sempre que eu tiver aqui eu vou fazer alguma aplicaçãozinha que eu possa fazer uma animação, alguma coisa, deixa eu mostrar aqui, né? Então, o tópico, não se preocupe com o nome desse tópico aqui não, porque um tópico isso aqui é uma ferramenta que eu uso em outras situações. Vamos só ver o que seria derivada. Ó. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma função, ó, seno, deixa eu aumentar ela aqui, e a derivada é essa linha vermelha que vocês estão vendo aí, ó. Olha só. Então quando eu vou mudando o valor aqui do x, né, eu estou mudando a derivada. Vocês vão ver que a tangente vai ficando, né, ó, acompanhando aí. Outro exemplo de uso de derivada interessante, sabe qual é? É assim, vamos supor que eu queira saber onde é que a função é máxima. Aí, olha só, eu vou andar aqui, eu vou botar o ponto onde a função é máxima. Olha que interessante que vai acontecer, ó. Olha, o que é que aconteceu com a derivada aí, ó? Ou então em mínimo, um mínimo. Olha só o que aconteceu. Esse ângulo ficou quanto? Ficou zero. A tangente é zero. Então é outra aplicação de derivada, né? A gente pode, por exemplo, usar a derivada, deriva igual a zero e acha um máximo ou um mínimo. Tá joia? Pronto. Então, vamos voltar aqui para nossa aplicaçãozinha. Então, é o seguinte. Agora, com esse conceito, a gente tem que se perguntar assim, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para calcular a derivada? Tem que resolver esse limite, tá certo? Tem que chegar aqui e resolver esse limite. Mas já tem muita coisa propriedades, etc., aí que às vezes a gente está aplicando o limite uma vez com uma propriedade, né? Isso aí serve genérico. Um exemplo dessas propriedades é essa aqui, ó, é a regra do produto. Se eu tiver uma função f, ó, que ela é o produto, né, de duas funções, né, e isso acontece com uma certa frequência, tá bom? Essa derivada pode ser calculada assim, ó. A gente deriva a primeira, né, e multiplica pela segunda, depois deriva a segunda e multiplica pela primeira. Tá joia? Então, é um negócio que a gente não precisa fazer esse limite aqui toda a vida. Né? Então, a gente usa essa propriedade aí. Bom, então, tem muitas outras propriedades, tá? Como eu falei, pessoal, não tem como a gente ver todas as propriedades aqui, mas as mais importantes eu vou tentar pincelar. O produto é muito importante, tá certo? Algumas coisas não são propriedades. Por exemplo, quando a gente tem um polinômio, aí é fácil, né? Vocês devem lembrar, quem pagou o cálculo deve lembrar muito bem que se eu tiver, por exemplo, x elevado a n, né? E eu fizer a derivada disso aqui com relação a x, a gente faz o quê? A gente desce o n aqui, fica n menos 1. Aí vocês podem perguntar, de onde veio essa forma? Bom, vem da definição. Alguém faz isso aí a primeira vez e faz, pronto, então a gente deduziu que isso aqui vale para todo mundo. Então isso aí vai valer em muitos lugares, né? A gente vai ter essas propriedades ou essas coisas que a gente sabe, derivada do cosseno, trigonométricas, né? Do seno é o cosseno, do cosseno é menos um seno, etc. Tá joia? Outras também que são importantes, né? Outras propriedades são importantes. Do mesmo jeito que tem a regra do produto, né? Tem a regra da divisão. Então, se a gente tiver uma função, né? fx, né? For uma função aí, né? Que tenha um certo gráfico aqui, por exemplo. E a gente tem uma g de x, né?
que também tem um outro gráfico aí qualquer. Se a gente chegar aqui e dividir, né? Aí, vejam bem, uma coisa importante, ó, deixa eu voltar aqui, G, uma coisa para mostrar aqui, uma coisa que é importante é que se eu tiver um G assim, por exemplo, ó, né, se a gente dividir, a gente vai aplicar essa regrinha aqui, né? É como se fosse o produto em cima, só que negativo, mas olha por quem a gente vai dividir, né? A gente vai dividir por G ao quadrado. Aí olha o que acontece nesse pontinho aqui, por isso que eu fiz de propósito aqui, ó, né? Então, se eu for dividir, nesse ponto aqui, eu vou ter uma divisão por zero. Então, provavelmente a gente vai precisar o quê? Fazer um limite, né? Quando a função chegar nesse ponto. Mas, pelo menos, a regra da divisão, ela se aplica, né? A derivada tem o seu limite, etc, etc. Tá joia? A gente tem que ter cuidado aí quando for fazer as derivadas. Outra também muito importante, mas muito importante, é a famosa regra da cadeia, né? Então, se eu tiver aqui uma função aqui, h, ó, que é uma composição, ela é uma função f, né? Só que aplicada numa função g, aplicado, né? Resultado aplicado em f, né? Aí, quando isso aí ocorre, a gente pode pegar a derivada de h fazendo o quê? A gente faz de conta que f é um f de uma outra variável e deriva essa outra df, né? E aplica nessa outra variável, que seria g de x. Só que como g também é função de x, a gente multiplica, né, pela derivada de g, tá certo? Então, isso aí chama-se regra da cadeia e também resolve muita coisa. Essa propriedade é uma propriedade importantíssima, tá bom? É isso. Então, quando a gente fala de derivada, né, uma das aplicações para nós aqui, né, nesse curso, agora situando o ambiente, né, situando derivada no que a gente vai fazer aqui no curso. Uma coisa importante é que nesse curso a gente vai lidar muito com coisas do tipo transformada de Fourier, espectro, propagação de onda, não sei o que, circuitos, essas coisas que a natureza tem um modelo para isso. A gente vai ver desses mais detalhes quando a gente vai vendo equações diferenciais, porque essas coisas são modeladas por equações diferenciais, que são equações que envolvem derivadas, tá certo? Envolvem uma ou mais derivadas. Então, tudo que eu falei aqui para derivada, por enquanto derivada total, a gente vai já ver para derivadas parciais, tudo aqui que eu falei para uma derivada vale para duas. Então, se eu tiver aqui assim, uma função f de x, né? E eu quiser saber a derivada segunda de f de x, o que é que a gente faz? A gente faz a derivada de f, né? A notação, né? Eu não comentei, mas a notação que eu estou usando é essa notação aqui, que eu acho que é a notação de Newton, né? Acho que eu estou alternando, né? Às vezes eu faço essa notação aqui, ó, df dx, e às vezes eu faço essa daqui, tá certo? Uma é a notação de Leibniz, outra a notação de Newton. E quando a gente for ver derivadas parciais, a gente vai ver que a gente vai precisar de uma notaçãozinha diferente, porque a gente vai ter mais de uma variável. Então, acostume aí com as duas notações, que elas são importantes. Então, se eu quiser derivar de novo, eu faço o quê? Eu faço a derivada da primeira, né? E agora eu trato isso aqui como sendo uma função e derivo de novo. Então, não tem mistério nenhum. Então, todas as operações, as propriedades que aplicam regra da divisão, do produto, regra da cadeia, vai se aplicar com duas derivadas, porque a gente faz uma primeiro, aplica todas as propriedades, aí vem aqui na segunda, aplica todas as propriedades de novo. Tá certo? Então, a derivada de g aqui seria a derivada segunda de f, né? E na notação de Leibniz seria d2f dx2. Ok? Pronto, então, derivada total é isso aí. Vamos agora para ver, né, quando a gente for estudar lá na frente as equações de Maxwell, eletromagnetismo, vai aparecer derivadas de funções de mais de uma variável. A derivada total se aplica quando a função é de uma variável, tá certo? Ela se aplica com funções de mais de uma variável também, mas aí não vem muito ao caso para nós aqui. Então, quando a gente tem uma função de mais de uma variável, a gente tem que ver o conceito de derivada parcial. Então, vamos lá, vamos entender o que é derivada parcial. Primeiro, ela se aplica quando a gente tem uma função f de mais de uma variável, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem f de x1, x2, x3 até xn. Então, f de xy, por exemplo, x1, x2. Eu tenho duas variáveis, agora f depende de duas variáveis. O gráfico agora é um negócio assim, ó, né? Eu tenho um eixo aqui, né?
por exemplo, o eixo X, tem um eixo aqui, né? Aqui eu chamei esse eixo aqui de X, esse aqui de Y, e aqui é o meu F de XY, tá certo? Então agora eu tenho duas variáveis. O gráfico agora é essa superfíciezinha aí, ó, né? Essa superfície aí que para cada par XY eu vou ter um valor, né? Então eu tenho um valor, um ponto aqui, eu tenho X aqui e Y. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu tenho um pontinho aqui que dá o valor. Esse ponto aqui, nessa altura, aqui, ó, é o valor de f de xy. Tá ok? Pronto. Então, vamos lá. O que é derivada parcial? Derivada parcial acontece o seguinte. Quando a gente tinha derivada normal, a gente tinha tangente, né? Então, por exemplo, se eu... Vamos supor que eu fixe aqui um valor de y nessa linha aqui, ó. Então, se eu só seguir x, vai acontecer o quê? Ó? X vai ter um gráfico aqui, né? Que vai ser o gráfico quando eu fixar, vai ser isso aqui eu fixando o y aqui, ó. Vai ter um gráfico aqui. Se eu fizesse a derivada só de x aqui, como se isso aqui fosse uma função de x, como se não dependesse de y, já que eu fixei y, isso aqui é como se não dependesse de y, né? Aí se eu pegar nesse ponto aqui, ó, aqui nesse ponto aqui, né? Fazer ele aqui em cima, isso aqui me daria essa tangente. Não é? É. E é exatamente o que a gente chama de derivada parcial. Então a derivada parcial é o seguinte, eu vou pegar o f, que depende de um bocado de gente aqui, ó, depende de x1, de x2, até xn, vou fixar todo mundo, tá certo? E vou variar, vou andar um pouquinho, ó, só em uma variável. Nesse caso aqui eu estou andando só em x1, beleza? Então se eu estou só andando em x1, significa que eu estou fazendo a derivada com relação a x1. Aí, para diferenciar, se a gente usasse aquele Dzinho da notação, ia ficar estranho. Então, para diferenciar, a gente usa um Dzinho arredondado, chama Dronde, que eu acho que é do francês, Dronde. E aí a gente bota o Dronde aqui, de x, dizendo que agora essa quantidade aqui é essa tangente aqui. É a tangente desse ângulo aqui, ó. Eu vou fazer um ângulo aqui, né? E a tangente desse ângulo é essa derivada aí, tá certo? Aí se eu fizer isso aqui foi para x, né? Se eu fizer isso aqui, vou botar aqui, vou tentar fazer em cima aqui, ó, em outra cor aqui, ó. Se eu fizer isso aqui agora para y, aí seria o quê, ó? Eu vou fixar agora o x, aí isso aqui vai me dar uma função de y. Aí se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu vou ter essa tangente aqui, ó. Tá certo? Pronto. Aí, isso aí chama derivada parcial. O conceito importante é a gente fixa todas as outras, né? E faz a derivada só em uma. Então, se eu tiver 10 variáveis e eu quero a derivada com relação à segunda, eu fixo todas elas e vario só a segunda. Tá bom? Uma coisa importante que vale a pena a gente mencionar aqui é o seguinte. Deixa eu pegar um quadro branco aqui para a gente entender um conceito legal aqui, ó. Olha só. Se eu tiver aqui, vou tentar pegar aqui um eixozinho aqui para a gente, para facilitar aqui meu desenho aqui, ó. Deixa eu fazer tentar fazer uma função aqui. E o seguinte, vamos tentar desenhar uma função aqui bem simples, de maneira que eu consiga ilustrar para vocês aqui um conceito, né? Que é o seguinte, vamos supor que eu tenha uma função assim, tipo uma parábola em 3D assim, tá certo? Aí, se eu tiver um ponto aqui, né? Então eu levanto, aí tenho, na função ele bate aqui. Aí a gente já sabe que eu tenho, numa direção aqui eu tenho uma tangente, na outra direção aqui eu tenho outra tangente, tá bom? Isso aí seria derivada de z com relação, né, a x. E essa outra, vou fazer de outra cor aqui, vou fazer verde. Essa aqui seria derivada de z, né, de z. Vou voltar aqui.
de xy, né? Z porque o meu eixo aqui é z, com relação a y, tá certo? Isso aqui em si é uma função, vamos chamar aqui de z1 de xy, tá certo? E isso aqui é uma função chamada z2 de xy. Que quando eu derivar, pode ter x ao quadrado, y ao quadrado e tal, vai sobrar, não é? Então, se a gente se perguntar assim, o que é que essas funções representam, né? Se eu tiver um ponto, e esse vai ser um conceito importante. Se eu tiver esse ponto aqui, ó, quando a gente tinha uma variável, vamos lembrar o que acontecia quando a gente tinha uma variável, né? Que aí vocês vão entender isso que eu quero dizer. Tem uma variável aqui, tá certo? Aí eu tenho uma função aqui qualquer. Se eu tiver um ponto em particular aqui, e pedir a derivada, então essa derivada, a equação dela, né, é a equação de uma reta, né? Que se eu tiver nesse ponto aqui, né, se eu continuasse só com a derivada, eu seria a equação de uma reta, ó. Tá joia? Aqui, se eu pegar nesse ponto aqui, em duas variáveis agora, né? E eu seguir x e y, como seguir nessa reta ou nessa aqui, só que agora eu não vou andar só nessa reta, eu posso andar um pouquinho para todos os locais. Eu vou andar numa espécie de plano, tá bom? Uma espécie de plano. Aí eu vou tentar mostrar a vocês aqui como é que esse planozinho aí funciona, aqui numa aplicaçãozinha, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Olha só agora, o que é que eu quero mostrar. Quando a gente deriva, então tem uma função de duas variáveis aí, né? E aqui eu tenho um ponto, ó, que onde eu coloco, aí eu tenho esse plano que é formado pelas duas derivadas. Aí olha que interessante. Em cada ponto que eu boto da função, o plano é diferente, porque aquele Z1 e aquele Z2 são funções de XY, né? Então cada ponto é um plano diferente, não é? Só que isso aí faz um planozinho, ó, né? Ó, cada ponto aqui faz um plano, né? E onde eu boto aqueles conceitos que a gente tinha, daquelas aplicações que a gente tinha, né? De derivada aqui. Se eu quiser derivada igual a zero, eu acho o máximo. Olha aqui como acontece também, ó. Se os dois forem zero, ou seja, se o plano tiver horizontal, né? É porque também é o máximo, tá joia? Então, esse mesmo conceito, né, se aplica também a derivadas parciais. Aqui eu tenho agora duas derivadas parciais, eu tenho uma no sentido x e outra no sentido y, mas isso aí vai formar esse plano. Se eu tiver 3, 4 variáveis, vai ser um espaço de hiperplano, né, nessa quantidade de dimensões, tá joia? Vamos voltar lá agora para nossos slides. Bom, então voltando aqui, do mesmo jeito que na derivada total a gente tinha as propriedades, né, que nos auxiliava a calcular a derivada, né? A gente tem aqui também, então regra do produto, regra da divisão, tudo vai se aplicar quando a gente fixa uma variável e faz a derivada como se fosse uma derivada total, tá certo? Isso aí pode acontecer. Agora a gente tem coisa que tem que ter cuidado, tá certo? Um dos que a gente tem que ter cuidado é a regra da cadeia, tá certo? A regra da cadeia. Por quê? Porque agora é um pouquinho diferente. Porque agora é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, uma função z de x e y, tá certo? E x, tanto x quanto y, são função de outras variáveis, nesse caso aqui eu chamei θ1 e θ2, aí algo muito importante ocorre. A gente não pode usar a regra da cadeia como se fosse derivada total. Por quê? Porque agora x depende de duas variáveis. Então, x em si tem uma derivada parcial dele envolvida, tá joia? Então, a regra da cadeia correta é essa daqui, ó. Vou circular até em vermelho aqui, de tão importante que é, tá certo? Ó, é essa daqui. Então, se eu tenho fxy e x e y dependem de outras variáveis, se eu for derivar f com relação a essa outra, por exemplo aqui, ó, f com relação a θ1, porque vejam que f é função de θ1, não é? Ó, porque se ele é função de x e y, e x é função de θ1, se eu mudar θ1 eu mudo x, se eu mudar x eu mudo f. Então f é sim uma função de θ1. Então, se eu quiser saber quanto f varia, se eu variar θ1, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar f com relação a x primeiro, parcialmente,
e derivar com relação a θ1, tá certo? Só que o problema é que quando eu mudo θ1, o y também muda. Então eu tenho que somar com essa, eu tenho que adicionar essa contribuição de que f quando eu mudo y e y quando eu mudo θ1. Porque veja, agora quando eu faço, não é só mais a df de θ1 é f d ρx, d ρx é um θ1. Não, tá certo? Não é. É uma composição, porque agora eu posso variar f em θ1 tanto via x quanto via y. Tá bom? Então, essa é um cuidado importante, porque a regra da cadeia ela é muito útil, né? Mas aqui para quando a gente se tratando de derivadas parciais, a gente tem que ter esse cuidado aí. Tá joia? Pois bem, então, um outro tipo de derivada também que a gente vai precisar aqui, né, que já estendendo agora, né, um pouco mais, são derivadas vetoriais, tá certo? Então vamos lá com calma que essa aqui ela fica um pouco mais complicada, mas a gente vai precisar, porque, por exemplo, as equações de Maxwell e essas equações diferenciais parciais às vezes usam esse tipo de conceito. Então qual é o conceito então agora? Agora é o seguinte, vamos aqui para um quadro branco primeiro para eu mostrar o que é que a gente vai derivar, tá certo? Então agora é o seguinte, agora eu vou ter duas funções ou mais, né? Duas ou mais funções. Eu vou fazer com duas porque a gente está acostumado a desenhar um vetorzinho em duas dimensões. Então, bora fazer aqui um eixozinho aqui, dois eixozinhos aqui agora, tá certo? Então, deixa eu fazer um eixo aqui de um tamanho razoável para a gente fazer dois aqui, tá certo? Porque agora eu vou fazer com dois porque digamos assim, mais fácil da gente, né, visualizar e eu fazer os desenhos aqui, etc. Eu vou fazer dois do mesmo tamanho aqui. Pronto. Então agora vamos dar nomes aqui, tá certo? Eu vou chamar f e g, por exemplo. Então vamos chamar aqui de f, aqui, ó, f de xy e g de xy, tá certo? Então vai acontecer a mesma coisa, né? Vou fazer um desenho aqui, vai ter um gráfico aqui, né? Uma superfície aqui para f, né? Uma superfície aqui para g. Então se você me der um ponto aqui xy, eu vou ter tanto um valor em fxy quanto nesse mesmo ponto tem um valor para g. Só que agora, olha só qual é a diferença. A diferença é que a gente vai representar essas duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer um vetor v, fazer tipo um negrito aqui, ó, de xy, como sendo a componente x dele é fxy, componente x, ó, a primeira componente dele, componente g, a segunda componente é g de xy. Então agora eu tenho um vetor, né, ó, nesse caso aqui de duas dimensões, só para facilitar, que as componentes dele são f de xy, tá joia? Como é que a gente poderia representar esse vetor, né, graficamente? Então, felizmente tem um jeito aí da gente representar. Então, vamos tentar representar ele aqui assim, que seria assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer, de novo, duas dimensões para simplificar. Vamos colocar aqui um eixo agora só em duas dimensões. Então, deixa eu pegar um eixozinho aqui bonitinho aqui de duas dimensões. Tá certo? Então, vamos lá. X e Y. Como é que eu faria esse gráfico? Bom, para cada xy aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Para cada xy aqui, eu tenho um ponto. E a gente já sabe que se eu pegar esse ponto, botar em G, eu tenho um valor, botar em F, eu tenho outro valor, e isso vai me dar um vetor. Então, o gráfico seria, eu pego esse vetor e desenho nesse ponto. Então, nesse ponto XY, eu vou e desenho um vetorzinho, né, cuja componente X dele é F, XY, e a componente Y é G de XY. Aí, se eu pegar um outro ponto aqui, ó, um outro X e um outro Y, vai ter um outro vetorzinho aqui, cuja componente dele horizontal aqui é F, nesse ponto XY, e essa aqui é G, nesse ponto XY, tá certo? O que será que acontece se a gente fizer esse desenho em... Opa, apaguei aqui. Se a gente fizer esse desenho em todo o... Tipo assim, não todo, mas em vários pontos desse gráfico aí, desse eixo aí, ó. Se eu pegar e dividir aqui, por exemplo, fizer vários x aqui, né, ó, e vários y aqui,
E para cada um desses aqui, ó, para esse, né? Em cada um desses aqui, eu plotar o vetor, né? Que eu calcular com fxy. Aí a gente vai ficar com uma espécie de um bocado de vetorzinho aqui, ó. Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Aí cada um vai ter uma direçãozinha, vai ter uma magnitude, né? Ó, aí passa para cá, vai variando devagarzinho, né? Normalmente eles variam devagarzinho. Aí aqui pode, né? Ó. Então a gente vai ter um bocado de vetor aí, tá? Variando conforme o x e y, né? E vai ter esse negócio aqui cheio de, esse campo aqui cheio de vetor. Por isso que o nome desse gráfico aí é um campo vetorial, tá certo? Então, derivadas, agora a função é uma função vetorial. Você tem um vetor que depende de xy, né? Eu posso ter um vetor de 10 componentes, dependendo de, sei lá, 20 variáveis. Pode ser quantas. Eu estou fazendo duas aqui porque é fácil de eu desenhar. Mas isso aí é uma função vetorial, tá certo? Vamos ver como é que se comporta, então, se é uma função, tem derivada. Vamos ver como é que se comporta a derivada, então, nesse caso aí, ó. Apagar aqui. Então, agora, pronto, a gente pode definir várias derivadas. A gente pode definir derivada de f com relação né, da componente x com relação a x, a componente y com relação a y. Pode ver a segunda componente com relação a x, a segunda... Tudo isso vai ser derivada parcial. Porém, existe uma operação, algumas operações, na verdade, né, que a gente pode fazer no vetor todo. A primeira operação, a operação comum que a gente pode fazer nesses vetores, nessa função vetorial, é calcular o seu divergente, tá certo? E esse divergente aparece em muitas equações diferenciais parciais, nas equações de Maxwell, por exemplo, né? Que é um exemplo importante aqui para o curso de vocês. O que é o divergente? O divergente é o seguinte, esse divergente a gente chama de um campo escalar, porque o resultado, quando você dá x, y ou z, ou x, y, z, ou x, 1, x2, o resultado é um número, tá bom, pessoal? Isso é muito importante, é um número. Então, o resultado do divergente, numa certa posição x, y, é um número. Como é que eu calculo esse número? Esse número é isso aqui, ó. É a soma das derivadas parciais dessa função vetorial, tá certo? A notação dele é essa aqui, ó. É um triângulozinho de cabeça para baixo, né, que a gente chama de nabla, e um pontinho, tá certo? E um f, que é a função que a gente quer. Aí esse pontinho é meio que para dizer, isso é como se fosse um produto interno, né, ó, que é o produto interno disso com a função. Veja que aqui já são 3 variáveis, né? Não dá para desenhar, mas seria, quando a gente fizer aqui exemplo para 2, seria 2. Seria isso aqui com isso aqui, por exemplo. Mas pode ser com 4, com 5, quantos forem. Então é como se eu tivesse, entre aspas, multiplicando, entre aspas, né? Isso aqui por isso aqui, aí mais isso aqui por isso aqui por isso aqui. Aí o multiplicar, entre aspas, aí é como se fosse aplicar o operador. Então, d-rom x, quando eu, entre aspas, multiplicar por fx, eu vou ficar com a derivada parcial da componente x que é em relação a x. Aí aqui eu tenho a componente y com relação a y e a componente z com relação a z, respectivamente. Tá joia? Pronto. A definição é essa, tá certo? A derivada é essa. Aí tem propriedade, regra da cadeia, produto, divisão, tudo aquilo se aplica, tá bom? Do jeito que aplica agora nas parciais, tá, pessoal? Não das derivadas totais. Regra da cadeia tem que ser a regra da cadeia parcial. Mas é mais importante do que isso, né? Que isso aí eu vou supor que vocês já viram em algum local, tal, eu vou estar revisando. Mais importante é a interpretação. Então, como eu falei naquela aula 0, uma das coisas que eu vou tentar fazer aqui vocês é interpretar as coisas, não só revisar, mas o mais importante é interpretar. Por exemplo, derivada é uma tangente, né, etc. Interpretação é importante. O que é que isso aí está medindo? Isso aí está medindo, o nome dá uma pista, ó, divergente, ó, certo? Naquele campinho vetorial que eu falei para vocês, né, a gente podia ter, por exemplo, se eu tiver um campo vetorial, vou tentar fazer um campinho pequeno aqui, só para dar uma ilustrada aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um campo vetorial, um localzinho dele aqui assim, ó, onde eu tenha um negócio assim. Ó, as setas, elas estão apontando aí numa direção que, se eu pegar o divergente nesse ponto, se eu pegar aqui x, y e fizer o divergente nesse ponto, vocês estão vendo que as setas estão meio que imprensando, ó. Então, é como se as setas fossem empurrar esse ponto, né, para algum lugar,
mas vai empurrar imprensando ele aqui, assim, ó, né? Olha que interessante, ó. Né? Então, isso aí seria quando a gente tivesse um divergente negativo, né? Se as setas tivessem... Aí aqui, acho que aqui dá para ver agora, ó. Agora com esse gráfico dá para vocês interpretarem esse, ó. Se o divergente for positivo, se eu pegar não tá nesse ponto, é como se as setas estivessem se afastando do ponto, tá certo? Não precisa todas se afastar ao mesmo tempo, tá, pessoal? Esse desenho às vezes dá uma confusãozinha. Elas podem, algumas se afastar e outras imprensar. Mas no saldo, os que se afastam mais do que os imprensam. Aí isso é o divergente positivo. O divergente, quando é negativo, é porque as setas imprensam, o campo vetorial imprensa aquele valor. Aí do mesmo jeito, não precisa todas imprensar ao mesmo tempo, né? A gente pode ter, tipo, umas imprensando e outras esticando, mas aí as que estão imprensando têm valor e magnitude maior do que as que estão, então dá um divergente negativo. Tá joia? Então, olha só que importância como é que o divergente. Você tem um campo vetorial com divergente, você consegue saber se naquele campo ali as coisas estão se imprensando ou saindo. Isso é muito importante, pessoal, para a propagação de onda, etc, etc. E se ele for zero, elas não estão nem imprensando, nem esticando, tá certo? O campo é constante para um lado, constante para o outro, ou ele alterna de maneira que tem um bocado imprensando, um bocado expandindo, e no saldo médio deu a mesma coisa, né? A quantidade que imprensou, a quantidade que não imprensou. Tá joia? Bom, então divergente é isso aí, tá certo? Propriedades, essas coisas, como não dá tempo da gente falar tudo aqui, o objetivo aqui é a gente tentar pegar os tópicos e eu tentar interpretar para vocês terem a interpretação que eu acho mais importante. Muito bem, vamos agora ver um outro operador, tá certo? Muito importante também, também aparece nas equações de Maxwell, equações de diferenças parciais importantes, equação de onda, não sei o quê, que é o rotacional. Pronto, o rotacional é o seguinte, agora é uma operação que a gente também faz no campo vetorial F, tá certo? Só que agora o resultado do rotacional é um vetor, não é um número. O divergente dava um número, você me dava xy ou xyz, o resultado era um número, era um campo escalar. Agora, você me dá um xyz e o resultado do rotacional é um vetor, tá certo? Então, cada pontinho naquele campo vetorial tem um vetor em si e o rotacional é outro vetor, tá certo? E como é que calcula o rotacional? Bom, o cálculo dele é esse aqui, tá certo? A gente pode escrever, inclusive, esse aqui como um determinantezinho e tal. A literatura tem um jeito de fazer, mas são subtrações de derivadas parciais. A subtração da parcial de y com z, de z com x e de x com y, né? Fez todas as combinações dos pares de derivadas parciais. E isso aqui vai ser a componente x do rotacional, que a gente usa esse izinho aqui como sendo uma espécie de vetor canônico, né? Você já deve ter visto em álgebra em algum canto. Esse j, que é o vetor canônico na outra direção, e esse k aqui, que é o vetor canônico na outra direção. Aí se tivesse 10 dimensões, era na primeira dimensão, na segunda dimensão, na terceira dimensão, quarta dimensão, etc. Muito bem. Então, de novo, propriedades, regra da cadeia, blá, blá, blá. Tudo aquilo vai se aplicar para essas derivadas parciais. Então, se você quiser calcular o rotacional, pode usar todas as propriedades em cada uma dessas derivadas parciais, regra da cadeia, etc. Porém, vamos interpretar. O que é a interpretação? A interpretação é o seguinte, aí o rotacional é super interessante. O rotacional, ele diz o seguinte, vamos supor, vou tentar fazer aqui de novo o nosso campinho vetorial aqui, né? Então, tem um campo vetorial aqui, x e y, duas variáveis para ficar tranquilo. Agora, vamos supor que eu tenha os vetorizinhos fazendo alguma coisa assim, ó. Aí aqui em cima eu tenho ele aqui, assim, tá certo? Aí aqui eu tenho assim. Então a gente já sabe, por exemplo, que se eu calcular o divergente, eu sei se está imprensando ou não. Mas se eu tiver, por exemplo, um ponto aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Se eu tiver um ponto aqui, eu posso querer medir o seguinte, quanto ele está mudando de direção, quanto essas setas estão fazendo ele mudar de direção aqui, em relação aqui, né? Para onde seria que ele estaria mudando de direção, tá certo? Aí, isso aí quem mede é o rotacional, tá certo? Então, um exemplo clássico é quando a gente tem o rotacional, quando a gente calcula o rotacional e ele dá uma constante em todo canto. Aí, olha só que interessante. Olha esse campo vetorial aqui, ó. Em todo canto,
ele está circulando. Então, olha que interessante, tem jeito da gente medir quanto ele está circulando assim, tá certo? Então, o módulo desse vetor, a fase desse vetor, ele vai dizendo essas coisas como direção, intensidade, etc. Né? E o rotacional mede isso aí, tá joia? Bom, uma coisa importante para eu falar também sobre... então, isso aí é rotacional. Tanto divergente quanto rotacional, eles têm uma relação importante com integrais, né, que são integrais de linha, integrais de superfície, tá certo? Que a gente não vai falar aqui, mas que são também importantes para a gente entender, né, esses conceitos, ligados aos conceitos ao diferencial, tá certo? A gente vai ver integral já, né, vai ser o próximo tópico, mas saibam que derivada e integral tem uma relação, assim como divergente, rotacional tem também relação com integrais de linha, etc, etc. Tá joia? Então vamos lá. Então vamos agora para ver integrais. Então, vou passar aqui. Vamos ver agora integral. Vamos lá, o que é integral? Então, de novo, integral vai ser uma operação que vai se aplicar em uma função, né? Então, vamos aqui numa páginazinha em branco aqui, para eu dar o conceito e a gente ver, né, depois como calcula, etc, etc. Vamos pegar aqui um eixozinho aqui, né? Pegar um eixo aqui. E vamos supor que eu tenha aqui a minha funçãozinha, vou colocar aqui fx, ou vou fazer aqui um fx aqui por cima, né? E aqui x, tá certo? Aí eu tenho uma função, aí e tal, e a integral, né, de f de x, então a integral de f de x, que é representada por esse símbolo aqui, é uma operação que a gente faz entre um ponto a outro, A e B, tá certo? E isso aqui vai ser igual a quê? Então, eu tenho o F aqui, eu tenho o A aqui, tenho o B aqui, né? Então, F nesse valor nesse ponto A tem esse valor, B tem esse valor. E o que é que isso aqui está medindo? Isso aqui está medindo a área da função de A até B. Simples assim, tá certo? Simples assim. Como é que mede essa área? É um limite também, tá certo? É um limite também. E aí esse limite vai se aplicar como? Vai ser assim, ó. É um limite muito interessante, ó. Se eu quisesse só aproximar essa área, e a gente vai fazer isso nas aulas seguintes, a gente vai ver um pouco de cálculo numérico, a gente podia fazer um retângulozinho aqui, fazer um retângulozinho aqui, um retângulozinho aqui, e dividir essa função em vários retângulozinhos assim, ó. Certo? Fazer vários retângulozinhos. E aí eu calcularia a área desses retângulos aqui, tá certo? Que seria o valor de f em cada ponto, né? Vamos supor que aqui é o ponto xi. Então eu faria xi em cada ponto xi vezes essa largurinha aqui, ó, que eu vou chamar de delta x. E aí eu somaria isso aí tudo, tá certo? Faria a soma desse retângulozinho com esse, com esse, com esse, né? Faria a soma de todos esses retângulos. Tá bom? Só que, o que é que acontece? Eu não posso dizer que isso aí é área, porque tem um bocado de coisa aqui, ó, que tem um errinho aqui, ó. Isso não é exatamente a área, né? Ó, tá um pouquinho errado aí. Aí alguém pode dizer, então faz um retângulozinho mais fino aí, ó. Vamos fazer um retângulo bem fininho aqui assim. Aí faz outro bem fininho também. Bem fininho também. É tanto que esse aqui, ó, quando ele ficar fininho, ó, quase a gente não vê a área errada aqui, né? Então, o equivalente a fazer esse fininho é fazer isso aqui, ó. Limite quando ΔX tende a zero. Olha que interessante. E isso aí é o que a gente chama de integral, a definição de integral, tá bom? É esse limite aí. Então, por isso que a gente tem a definição, vamos voltar aqui, ó, de integral de A até B como sendo esse limite aqui, tá certo? Isso aqui é o meu ΔX, ó, que é B menos A dividido por N, né? N é a quantidade de barrinhas, né? Aí aqui eu faço A mais e vou andando, ó. Ando uma barrinha, duas barrinhas, três barrinhas, então eu vou até N barrinhas. E aí, em vez de eu fazer a barrinha tender a zero, eu faço a quantidade de barrinhas tender a infinito. O que dá no mesmo, Tá joia? Pronto.
E aí, como é que calcula o integral? Pô, será que a gente tem que resolver esse limite toda a vida? Não. Felizmente, acontece uma matemática aqui que eu particularmente acho uma das coisas mais interessantes que ocorrem, né, no cálculo, que inclusive chama-se teorema fundamental do cálculo. Olha só que interessante. Essa área da função pode ser calculada simplesmente assim, ó. Tá certo? E aqui pode ser de qualquer coisa, A até B, tá certo? Pode ser de A até B. É a diferença desses dois f's grandes aqui, ó. Então existe uma função f grande que, se você usar no lugar de f pequeno, a área de f pequeno é só você subtrair o f grande. Você avalia f grande no outro extremo, nesse extremo, e só subtrai. Não se preocupa com o que acontece no meio. Aí esse f grande, olha só que massa. Esse f grande de x, sabe o que é? Quem é? Ele é tal que a derivada dele é f pequeno. Olha só que legal, isso aí chama teorema fundamental do cálculo. Para integrar, você faz o contrário da derivada. Você acha uma função f, que quando você derivar ela, você encontra de volta o seu fzinho. Se você encontrar essa função, subtraindo o valor dela lá na frente pelo valor dela aqui, lhe dá a área entre esses dois pontos. Independente do que está no meio. A função pode subir, descer, o que for. Está tudo incorporado no f aí. Isso é incrível, pessoal. Isso é incrível, tá certo? Infelizmente, não tem tantas regras assim, né, para calcular integral como tem para a derivada, tá certo? Eu não comentei, mas a derivada tem uma das propriedades importantes também, é linearidade, porque a gente pode, a soma das derivadas é a derivada da soma, multiplicar pelo um valor, um constante. Também, só que essas são muito simples, né? Eu suponho que é melhor a gente focar aqui nas mais complexas. A mesma coisa acontece com o integral. A integral da soma é a soma das integrais, etc. Uma coisa só que a gente precisa se tocar, importante, é o seguinte, é que se a função ela for assim, olha só, por isso que está esse desenho aí, eu deixei ele aí para ficar bem claro. Vamos supor que a função faça isso aqui que esse desenho está fazendo. É só uma função que vai... Chega a hora que ela fica negativa. Olha que interessante aqui, ó. Olha só. A integral vai ser essa área aqui, né? A integral de A até B vai ser essa área aí, só que com cuidado. Quando a função fica negativa, a área fica negativa também. Então, no final das contas, para esse exemplo aqui que eu estou dando de exemplo aqui, a integral, né, dessa função vai ser essa área menos essa. Quer dizer, essa aqui com esse daqui, né, menos essa daqui que está laranja. Tá bom? Então, por exemplo, elas podem se anular, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, a função seno, uma muito famosa, que é uma função que a gente conhece bastante, não é uma função trigonométrica simples. Se eu tiver uma função seno aqui, né, por exemplo, ó, e eu quiser a área daqui para cá, né, como a função é simétrica, isso aqui é igual a isso, aí a área dá zero. Essa aqui entra positiva, essa aqui entra negativa e se cancela. Tá joia? Então pronto, integral é isso. Uma das propriedades que a gente pode usar para resolver integral, que ajuda bastante, é essa integração aqui, que a gente chama de integração por partes, tá certo? Que tem essa propriedadezinha aí. Ela vem da regra do produto da derivada, né? Se a gente usar a derivada do produto e integrar, a gente consegue essa formulinha aqui, que ela é útil por quê? Porque ela diz o seguinte, se eu tiver uma função u, tá certo? Eu tiver aqui, por exemplo, sei lá, u de x, né? E eu tiver uma outra função aqui, v de x, né? Se eu fizer a integral de u com a derivada de v, não a derivada, mas o dv, né? Porque a gente faz dv de x d total, né? Isso aqui tem que ser derivada total, tá, pessoal? De x, né? Isso aqui é um certo, sei lá, v', né? De x, a gente pode, por ser total, a gente pode multiplicar aqui, né? dv, e aí ficar com isso aqui, né? Então agora, dv sendo isso aqui, se a gente tiver essa expressão,
a gente pode inverter, fazer V vezes DU, né? Subtrair do produto das duas, né? Tudo isso de A até B, né? Aqui está 0 até T, mas lembre que pode ser de A até B, de A até B, de A até B, né? E essa equação, isso aí vale, tá bom? Então, essa regra de integração por partes, às vezes você está fazendo integral de U, que é uma integral difícil, né? Integral de arco secante, não sei o que lá. Isso é muito difícil. Mas aí vai que ela está multiplicando por outra, você fala, mas espera aí, essa que ela está multiplicando é como se fosse a derivada dela. Então eu posso inverter aqui, porque aí a derivada dela é mais fácil. Aí essas aqui, às vezes, é mais fácil de fazer, tá bom? Então, quando isso ocorre, a gente pode usar a integração por partes para ajudar bastante aí na integração. Ok? Então, integração é isso. Vamos ver aqui, então, agora, né, uma outra sequência normal de integral, que é o quê? É quando eu tenho mais de uma variável. Então, vamos lá. De novo, deixa eu pegar aqui o eixozinho, vamos fazer aqui que eu tenho um espaçozinho aqui, ó, vamos fazer interpretar aqui bem direitinho o que significa isso. Vou botar um eixo aqui um tamanho médio aqui, né? Aí, vamos supor que a gente tem aqui a nossa função, então eu já tenho um exemplo dela desenhada aí, mas vamos fazer aqui uma função aqui, uma superfície aqui, né? E agora, o que é que a gente tem? A gente tem que eu posso chegar aqui e perguntar, eu tenho uma regiãozinha aqui, ó, né? Que vai daqui para cá, para cá, para cá. Então, tenho essa regiãozinha quadrada aí, ó. Eu posso perguntar o seguinte, se eu cortar essa superfície aqui assim, ó, né? E perguntar qual é o volume desse objeto que ficou aqui, ó. Esse volume aí, a gente pode calcular ele com a mesma estratégia que a gente tinha calculado a área. A gente pode dividir em quadradinhos aqui embaixo e fazer esses pequenos paralelepípedozinhos aqui, ó, né? E sair fazendo um bocado de paralelepípedozinho aqui, tá bom? E somá-los. E aí como é que fica esses paralelepípedozinhos? Eles ficam o F, né? Agora, nesse x, y, y, né? Paralelepípedozinho aqui, ó. E J, né? Y, X, Y. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3. E aqui o J, 1, 2, 3, né? E multiplicar pelo ΔX e ΔY. Não precisa XY, né? Os deltas são constantes. Pronto, aí se eu somar todo mundo aqui, eu obtenho o volume parecido. Então, o que é que eu faço? Eu faço o limite quando ΔX e ΔY tenderem a zero. Ou, se eu dividir em N aqui e N aqui, eu faço o limite quando eu entendo infinito, que é exatamente a definição do que a gente chama de integral múltipla. Tá certo? Agora eu tenho aqui um f, faltou o xy aqui, eu tenho um f de xy, tá certo? E vou integrar dx dy, né? Aí eu tenho uma regiãozinha aqui, x0, y0, x1, y1, que é esse x0, y0 até x1, y1. Então, fazer esse quadradinho aqui, tá bom? E aí isso vai dar esse volume, beleza? Então, é o que está, né, desenhado aqui, ó. Eu tenho aqui x0, y0, aí venho, ando até x1, y1. Ok? Aí a função continuaria aqui, né? Ela continuaria aqui, provavelmente ela continuaria assim, né? Mas eu estou interessado só nesse volume aqui. Tá bom? Pois bem, e aí as regras se aplicam as mesmas, né? Tudo que a gente faz, a gente integra primeiro, normalmente, né, que se faz, a gente integra primeiro essa parte de dentro, né? Isso aqui vai dar uma função de x só de y, e aí a gente integra essa função de fora, né? Usando aquelas regras de integral que tem normalmente, tá certo? As propriedades, etc, etc. Só uma coisa importante para a gente comentar sobre integral múltipla é o seguinte, ó. Deixa eu limpar aqui e ir para uma telinha aqui para mostrar a vocês. É que, às vezes, né, e de maneira até muito frequente, a gente tem a seguinte situação. Vamos colocar aqui os eixozinhos aqui, ó, para eu mostrar essa situação aqui a vocês. A gente vai ter nossa superfície, então vou desenhar nossa superfíciezinha aqui, né? Superfície aqui,
meio mal desenhado, mas eu espero que até esse momento vocês já tenham, né, entendido que o que vale aqui é o entender o conceito. Então, eu tenho essa superfície. Eu posso integrar, e essa integral fica um pouco mais complicada, mas essa regiãozinha que a gente vai fazer aqui em XY, ela não precisa ser quadrada, ela pode ser uma região arbitrária, assim, ó. Olha só. E aí o que é que a gente vai... A integral múltipla iria calcular o que aqui, ó? Iria calcular o volume desse negócio aqui meio esquisito aí, ó. Esse volume aí, né? Dessa forma meio esquisita, tá bom? Aí a notação que a gente usa é o quê? A gente não tem mais aqueles limites assim. Isso aí seria uma integral dupla, né? De f de xy, né? Aqui seria o meu f de xy, dx dy. Mas aqui não vai ter o x de tanto a tanto e de y de tanto a tanto, não. A gente vai ter aqui numa região R. Aí essa região R é essa regiãozinha aqui, ó. Tá bom? Aí o que a gente faz é a gente parametriza. A gente faz, se eu fixar um x aqui, o y é daqui para cá. Aí a gente fixa um x, né? Fixa esse x aqui, né? Ou fixa o y primeiro, já que eu botei o xy, fixa o y, aí eu vou ter o x daqui para cá. Aí eu faço um integral simples daqui para cá. Aí eu fixo outro y, faço daqui para cá. Fixo outro, faço daqui para cá. Ou seja, quando eu resolver essa integral aqui do meio, tá certo? Ela vai depender de x, tá bom? Inclusive por causa dos limites. Os limites ficam dependendo também. Mas vai ficar uma função de x, de y. Aí quando eu terminar, eu vou ficar com a função de y, tá certo? E eu vou ter um limite para y aqui, que eu vou integrar de novo, tá bom? Então não fica um negócio tão simples, mas eu quero dizer a vocês que não é o foco da gente resolver esse tipo de integral, mas é importante a gente interpretar isso, interpretar para aqui é a palavra-chave, né? Interpretar que esse tipo de região aqui acontece, tá certo? Em integrais duplas, e a gente precisa entender o que significa. Significa o volume desse negócio que vai ficar desenhado aqui, esse corte, digamos assim, que a gente faz aqui na função. Tá joia? Bom, então, vamos apagar aqui. Então, integral múltipla é isso. Lembrando que a gente tem integral múltipla com limites, né, com a regiãozinha quadrada ou com um limite arbitrário. Pois bem, então vamos lá, continuar. Aqui nós temos as referências. Então, foi isso, né? A revisão de cálculo que eu queria fazer para vocês era essa. Aqui eu coloquei as referências, como eu falei na primeira aula, tentei colocar todas da Wikipedia, tá certo? Todas as da Wikipedia, né? Algumas que não são da Wikipedia, mas que eu tenho acesso, que é material meu, é esses aqui, né? Aqui é um livrinho em PDF, que é free, podem baixar à vontade, usar à vontade, tá certo? E aqui um linkzinho com vários slides com a revisão de cálculo, aonde eu entro um pouco mais, né, nessa revisão aí, em integrais mais complexas, derivadas mais complexas, regras da cadeia mais complexas, podem à vontade ficar aí para ver isso aí. E os da Wikipedia, que como eu falei, vocês vão fazer assim, né? Isso eu vou tentar lembrar em todas as aulas. Como é que vocês vão estudar isso aqui? Ou revisar, né? Estudar não, revisar. O objetivo não era aprender, né, como eu falei. Vocês vão entrar em cada link desse. Desculpa. Vocês vão entrar em cada link desse. Vão ler. A Wikipedia é completa. A Wikipedia tem muita coisa. Então vocês vão aprender a passar coisas que a gente não vai usar porque a gente não viu aqui, né? As coisas que a gente viu que vocês vão entrar. Derivada. Vocês vão entrar naqueles conceitos que eu falei, aí vão rever os que são mais simples, que eu não revisei aqui como linearidade, né? A soma da derivada da soma, etc. E vão olhar nas referências que a Wikipedia tem para a derivada e vão entrar e vão estudar livro, né? Lá eles vão sugerir livro, então vão pegar livro de cálculo que vocês têm também, vão relembrar, fazer exercício, etc. Tá certo? Aí, limite, a mesma coisa, né? Vocês vão ver que lá tem uma definição mais formal de limite e tal. E vocês vão ler e vão lembrar da interpretação que a gente deu aqui. Lembrem, o objetivo dessa disciplina, eu falar para vocês aqui, é eu conseguir interpretar o que normalmente nos livros não tem. Tá certo? Que é o quê? É aquela noção, a integral é a área, a derivada é a tangente, etc, etc. Tá bom?
E tudo isso vai estar aqui também, né, nesse material. Isso aqui é um índice maior, né, tem muito mais detalhes. E algumas das deduções tem aqui, tá certo? Então a galera que gosta de deduzir as coisas, que eu adoro fazer isso, então vocês podem gostar de fazer também. Aqui, nesse livrinho aqui, é o livro que tem um bocado de dedução, inclusive de algumas propriedades interessantes de integrais, como a regra de Leibniz, etc, etc. Ok? Pois bem, então, nesses slides, como eu falei, a gente sempre vai fazer um apanhado geral, interpretando as coisas. Então, nesse, o que é que a gente viu? A gente viu uma revisãozinha de limite, aí eu falei a vocês como é que a gente interpreta limite. É a ferramenta que a gente tem para calcular a função num certo valor, mesmo que esse valor seja complicado, né, como 0 sobre 0. Vimos também a revisão geral de derivada, vimos as 3 tipos de derivadas, digamos assim, mais relevantes para nós aqui, que é a derivada total, que é de uma variável só, né, quando você faz a derivada, tem uma função que só tem uma, você só tem uma coisa que muda o valor dela, chama derivada total. Derivada parcial, que eu tenho uma função que vários variáveis mudam o valor dela, né? Então eu tenho de x1, x2, x3, ou x e y, z. E aí, derivada parcial é o quê? Eu fixo várias, vario uma, deixando as outras fixas, e vejo como é que é a derivada nesse caso, né? Fixo a outra, vejo como é a derivada nesse caso. Vimos a interpretação disso não só como tangente, mas como um plano. Isso aí define as coeficientes angulares de um plano, que você escolhe um ponto, numa função bem complicada, você escolhe um ponto e as derivadas parciais montam o plano que é tangente a essa função. Isso é muito importante, essa interpretação. Vimos que a regra da cadeia complica um pouquinho. E depois vimos derivadas vetoriais, que tem divergente e rotacional, né? Tem outras coisas também, mas o que a gente focou aqui. E a interpretação, que é mais importante, divergente mede quanto o campo vetorial diverge, é um número, o modo que o campo vetorial diverge, e o rotacional, quanto o campo vetorial curva, tá certo? Quanto muda de direção. E depois vimos uma revisão geral do integral, que significa o quê? A área para a integral simples, né? Lembrando que quando é negativo, é a área negativa, entre aspas, né? Ela subtrai da área, e a integral múltipla, que é o volume, também calculando não só com quadrado, mas com regiões arbitrárias. Uma coisa importante também é que o conceito do negativo vale para a integral múltipla também. Então, se eu tiver uma função em que ela desce para o negativo, o volumezinho que fica abaixo do plano, ele vai entrar negativo e vai compensar, né, o que está por cima. Bom, então, resumindo, é isso. Aqui tem alguns exercíciozinhos e um desafiozinho, né? Mas, de novo, esses exercícios aqui são só para aquecer, só para vocês começarem a fazer. Aí vocês procurarem exercício em livros, na Wikipedia, né, em outros locais, tá certo? Em geral, eu vou deixar esses exercícios, vocês não vão precisar, a princípio, entregar isso aí, tá certo? Mas é bom fazer, porque se for o caso de precisar entregar, né, como parte do curso, vocês já vão ter feito, né? E o desafio, lembrem que se vocês acharem um desafio difícil ou não tiver noção de como é que faz, não se preocupa, tá? O desafio, o nome já está dizendo, é desafio, tá certo? É um negócio que às vezes envolve coisas até que eu não falei aqui. Só aquela coisinha de, eu vou desafiar aqui para ver se vocês vão atrás e conseguem fazer. Tá joia? Então, obrigado. Então, para a revisão de cálculo era isso. Então, na próxima aula a gente vai, de novo, mesma coisa, vamos ver os tópicos, eu vou tentar interpretar aqui para vocês as coisas e vamos focar nisso, em interpretar o assunto. E não é o objetivo aqui ensinar ninguém, por exemplo, equações diferenciais, a gente não vai ensinar equações diferenciais, vamos ver como é que a gente interpreta, como é que usa, tá joia? Então, até a próxima.